queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Abra aí a sua Bíblia, meu amado, no Evangelho de João, capítulo 15, um texto muito conhecido. Vamos fazer a leitura dessa palavra juntos? João, capítulo 15, versículo 1 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os póleos lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis em meu nome, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante do Senhor e pedimos a Deus, dai-nos direção, fala aos nossos corações e guarda esse lugar em teu nome, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, que não haja interferência nenhuma, Senhor, absolutamente nenhuma na ministração da tua palavra. Que o teu Espírito venha falar aos nossos corações e que estejamos, ó Deus, atentos, ó Deus, e dispostos, ó Deus, a fazermos a tua vontade. Obrigado por tudo, Pai, é no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém. Meus queridos, eu quero falar com você nessa noite, com base nesse texto aqui, sobre o seguinte tema: o permanecer em Cristo. Eu quero falar exatamente sobre isso, da nossa permanência no Senhor, a permanência da vida do cristão em Cristo Jesus. Isso é um assunto muito sério, isso é um assunto que nós precisamos pensar muito, refletir muito sobre ele, meditar sobre esse assunto e termos em nosso coração essa questão da nossa permanência no Senhor. Isso porque, meus amados, infelizmente, existem muitas pessoas que, mesmo se dizendo crentes, ainda não entenderam de uma maneira clara que o desejo, a vontade de Cristo é que todos aqueles que são seus permaneçam eternamente nele. Tem gente que não tem isso ainda muito bem definido em seu coração e sua mente. Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o desejo de Deus para a sua vida? É que nós permaneçamos nele. Isso precisa ficar muito bem entendido, muito bem esclarecido. Não pode haver dúvida em relação a esse assunto, a essa questão na vida do cristão. Esse tipo de dúvida, de falta de entendimento, não pode fazer parte da vida de um cristão genuíno, meus irmãos. Não pode, não deve. Portanto, nós precisamos compreender que o Senhor, Ele nos chamou com o intuito de que nós permaneçamos nele. Amém? Que permaneçamos nele. Deus quer isso, o Senhor Jesus, Ele quer isso. O versículo 4 do nosso texto, ele fala: está em mim. Jesus falou isso aqui: está em mim. E o final do versículo 9 diz: permanecei no meu amor. Então, a vontade de Deus, isso precisa ficar claro para você e para mim. A vontade de Deus, a vontade de Cristo é que nós permaneçamos nele. Amém? Jesus, ele fez 3 convites aos homens e segue fazendo esses convites. Ele nos fez esses convites. E nós precisamos nos atentar, irmãos, para cada um deles, porque são fases, são convites que nós precisamos nos atentar para esses convites, a fim de obedecermos a voz do nosso Senhor em relação àquilo que Ele fala com base nesses convites. Se nós formos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus ele diz assim: vinde a mim. Então, o primeiro convite,
Jesus nos chamou para irmos até Ele. Segundo convite, Jesus disse, segue-me. Isso está no Evangelho de Mateus também, no capítulo 8, versículo 22. E o terceiro, pastor, o terceiro convite que Jesus fez e segue fazendo, nós encontramos aqui no versículo 4 do nosso texto, que é o fato de permanecermos em Cristo, permanecer em mim. Então Jesus ele fala, vinde a mim, segue-me e permanecei em mim. Quando Jesus fala aqui no versículo 4, está em mim, ele está dizendo para permanecermos nele. Nós podemos ver isso aqui no versículo 9, quando ele diz, permanecei no meu amor. Portanto, queridos, o cristão genuíno, então, ele deve atentar para cada um desses três convites, sabendo que não basta obedecer apenas o primeiro, de ir até Cristo e simplesmente não fazer mais nada. Também não podemos olhar para o segundo convite e estarmos dispostos a obedecê-lo com restrição. Ah, isso eu não faço, aquilo eu não quero, até sigo, mas só até aqui, Senhor. Queridos, a Bíblia relata a história de um jovem rico, até queria seguir a Jesus, mas sem obedecer a ordem que Jesus deu de vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Queridos, meus irmãos, prestem atenção, precisamos ir a Cristo, segui-lo por onde quer que for e permanecermos firmes e constantes nele. Amém? O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele já falava sobre a questão da firmeza e da constância. Em relação ali, é óbvio, a obra de Deus, mas ser firme e constante em relação à obra de Deus é ser firmes e constante, é permanecermos no próprio Deus. Amém? Paulo disse lá, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, uma permanência no Senhor, na obra do Senhor, é isso que Deus quer de mim e de você. Além disso, Jesus ele deixa bem claro aqui no Evangelho de João, capítulo 15, que nós estamos lendo aqui nos versículos 4 e 9, que eu já citei para você, meu irmão, que a vontade dele é que você e eu permaneçamos firmes nele. Que nós possamos dar continuidade a essa caminhada que um dia iniciamos após ouvir o primeiro convite de Jesus. Quando ele disse, vinde a mim, nós fomos. Segue, nós o seguimos. Agora precisamos permanecer firmes nessa pegada, seguindo ao Senhor. Isso é uma realidade, isso é algo que nós jamais podemos nos esquecer. E é por isso que eu quero olhar com você aqui para alguns pontos relacionados a essa questão da permanência do cristão, a sua permanência, a minha permanência com o Senhor. Vamos olhar aqui para esses pontos relacionados a esse assunto com base aqui nessa passagem do Evangelho segundo João. Vamos ver esses pontos, vamos discutir aqui alguns assuntos pertinentes ou ligados a essa questão da nossa permanência com o Senhor. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com você a ser observado e que eu destaco nesse momento é a analogia, meus irmãos, feita por Jesus. Analogia significa relação de semelhança entre coisas e fatos distintos. Aqui nós temos uma analogia nesse texto de João, no Evangelho de João, capítulo 15. E aqui, nessa analogia, especificamente, Jesus diz que ele é a videira verdadeira, o Pai o lavrador, e nós somos o quê? As varas, os ramos, os galhos. Podemos perceber que essa analogia aponta para uma total permanência nossa, que representamos aqui, os galhos, os ramos, com Jesus que representa o tronco, a videira, e Deus o Pai que cultiva essa plantação como um lavrador, irmãos. Queridos, nós somos as varas, os ramos de uma árvore, de uma videira que é Cristo. E como varas, como ramos, nós precisamos permanecer nessa videira que é Jesus. Nós precisamos estar enraizados nela, agarrados nessa videira, sem jamais nos desgarrarmos ou desanimarmos, por quaisquer que sejam os motivos. Sabe por quê? Porque vara sem videira nada é. A vara sem a videira não tem como viver, não tem como existir, ela não é nada. Como que uma vara, um galho, ela pode ser alguma coisa assim no seu tronco, sem a árvore, a frondosa árvore, que leva para os galhos ali toda a seiva que é retirada da raiz, Então, vara sem videira nada é. Amém? Portanto, a nossa sobrevivência como varas, ela irá depender da nossa permanência
com a videira que é Cristo Jesus. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. A nossa existência ou a nossa sobrevivência como vara, como galho, ela depende única e exclusivamente da nossa permanência em Cristo, da sua permanência com o Senhor. A sua vida cristã, você como um servo do Senhor, a sua vida cristã, ela depende da tua intimidade, da tua comunhão com Cristo, do teu relacionamento com Jesus. Amém? Olha para essa analogia, entenda essa analogia. Uma árvore frondosa, Cristo é essa árvore, é essa videira, irmãos. E nós, os galhos, que dependemos totalmente dessa videira, precisamos permanecer nele. Precisamos estar firmes nele. Amém? Segundo lugar, ou segundo ponto, agora que você sabe que é necessário para a sua sobrevivência estar em Cristo e permanecer em Cristo, eu quero ver com você, ou falar com você nessa noite, como que isso é possível. Você já parou para pensar? A gente entende que precisamos estar no Senhor. Nós não podemos desanimar da nossa caminhada cristã. Precisamos seguir com a nossa caminhada cristã. Dependemos de Cristo para tudo. Mas como que isso é possível? Como que nós podemos permanecer em Cristo ou devemos permanecer no Senhor? Eu quero dizer para você que isso é possível, só será possível, irmãos, primeiro, pela fé. Amém? Pela fé. Colossenses 2, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 7, ele disse o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, ou seja, enraizados e sobreedificados nele, confirmados na fé. Queridos, é a fé que nos fará criar raízes, nos edificará e nos fará permanecermos firmes em Cristo, nossa videira verdadeira. Fé. Que tipo de fé, pastor? Uma fé qualquer? Não. Uma fé viva, que nos leve a agir com base no Senhor, que nos leve a andar, também andar nele, que nos leve a nos movermos com base na vontade do Senhor. Nós precisamos agir dessa forma, irmãos. É dessa forma, com fé no Senhor, que nós nos manteremos firmes nele, enraizados nele. Em segundo lugar, a forma de você permanecer em Cristo, além da fé, de uma fé genuína, que leve você a obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. Além de permanecermos em Cristo pela fé, também permaneceremos nele, meus irmãos, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Ação do Espírito Santo. Fé e o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Lá no Evangelho de João, ou aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Queridos, quem é a verdade? Quem? Jesus. Quem é a videira verdadeira do texto aqui do Evangelho de João, capítulo 15? Jesus. Quem é o Espírito da verdade? O Consolador, que o Senhor disse que viria? O Espírito Santo. E quem nos guiará, meus irmãos? Quem nos fará permanecer em toda a verdade? Essa verdade que é o próprio Jesus Cristo. Quem faz com que nós possamos permanecer nessa verdade? O Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Amém, queridos? É o Espírito Santo que faz essa ligação, esse elo de intimidade com o próprio Cristo. Portanto, você quer permanecer em Cristo? Há esse desejo no seu coração de permanecer no Senhor, firme no Senhor, de estar ligado com o autor e consumador da sua fé para sempre. Então não entristeça o Espírito Santo. Nós muitas vezes fazemos isso, como diz Efésios 4:30. Então não entristeça o Espírito Santo. Em segundo, não apague o agir desse Espírito em sua vida, como diz 1 Tessalonicenses 5:19. Queridos, nossa relação com o Espírito Santo deve ser levada a sério. Amém? Deve ser levada a sério. Mas infelizmente, mesmo sabendo disso, muitos não estão nem aí para essa relação. E além de tomarem decisões que constantemente entristecem o Espírito Santo, ainda correm um sério risco de apagarem a atuação desse Espírito em suas próprias vidas, meus irmãos.
com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso pensamento, ignorando a voz do Espírito. Mas muitas vezes podemos estar ignorando tanto o Espírito Santo que em algum momento ele vai desistir, ele vai nos deixar caminhar sozinhos. Isso é muito sério. Quem age assim, além de estar muito longe da videira, que é Cristo, também se esquece que o Espírito Santo, queridos, lembre-se, o porquê que você depende do agir desse Espírito, do mover desse Espírito. Ele faz a ligação, o elo, ele dá intimidade entre você e o seu Deus, o Deus que você crê. Mas além disso, queridos, nós não podemos nos esquecer que é o Espírito Santo que é o penhor, a garantia, o selo da nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14 diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa salvação, a garantia, irmãos, da nossa salvação. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, meus queridos, é o Espírito Santo que nos faz permanecer em Cristo e sela a nossa salvação. Amém, meus irmãos? É pela instrumentalidade, é pelo agir, é pela ação do Espírito que permanecemos em Cristo Jesus. E uma vez que em Cristo sejamos achados firmes, o céu, a salvação, a nossa eternidade com o Senhor, ela será uma realidade irrevogável, meus irmãos. Amém? Não podemos dizer que a gente não tem a capacidade aqui de dizer quem será salvo ou não, mas podemos dizer e sabemos, como é possível ou não sermos salvos. Nós seremos salvos, irmãos, por uma fé genuína que nos leva a agir com base na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos salvos por vivermos uma vida movida pelo Espírito Santo do Senhor, permanecendo nesse Senhor. Nós precisamos agir dessa forma, nós precisamos, irmãos, viver dessa forma, com muita fé, uma fé que nos leve a agir e também deixarmos que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos leve, confirme essa salvação em nossas vidas. Amém? Eu quero falar com você, queridos, sobre esse terceiro ponto em relação à nossa permanência com o Senhor. Terceiro ponto em relação à nossa permanência com Cristo são, aqui um ponto meio polêmico, mas não pode deixar de ser falado, são os resultados negativos de não permanecermos em Cristo. Resultados negativos de não permanecermos em Cristo existem, irmãos. São uma realidade na vida daqueles que não estão no Senhor. E nós precisamos entender e compreender quais são os resultados negativos. São muitos, inúmeros resultados negativos de não permanecermos em Cristo. Mas eu quero aqui citar alguns. E o primeiro resultado negativo de não permanecermos em Cristo, sabe qual é? É que nós, irmãos, uma vez que não estamos em Cristo, vamos viver uma vida que não produzirá nenhum fruto. Versículo 4 e 5 do nosso texto vai mostrar isso. Se nós não estivermos nessa videira que é Cristo, se a nossa vida não estiver sendo movida pela voz do Espírito Santo de Cristo, nós não vamos produzir nada para Deus. Se não estivermos no Senhor, não produziremos nada para Ele, para a glória do Seu nome, para o Seu reino. Olha o versículo 4 e 5 do nosso texto, ele fala assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, não produzir frutos não é uma característica da vida cristã. Além disso, não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Jesus, como por exemplo o de Lucas, capítulo 15, versículos 6 e 9. Preste atenção no que eu estou te falando. Não é uma característica da nossa vida, da vida cristã, não produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos para a glória do Senhor, do nome do nosso Deus.
Os ensinamentos do Senhor são muito claros em relação a isso. E há uma responsabilidade sobre os nossos ombros na questão da produção de frutos que glorifiquem o nome do Senhor. E há uma realidade em relação ao fato de não atentarmos para essa exigência feita pelo Senhor. E eu quero lembrar a você dessa exigência do Senhor, o que de fato nos ensina o Senhor e o que nos mostra o próprio Cristo em relação a essa questão de não produzirmos nenhum fruto. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, meus irmãos, versículos 6 e 9 ao 9, diz assim: E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Irmãos, nós precisamos produzir frutos. Aqui tem uma parábola que Jesus fala, acabamos de ler essa parábola, de uma figueira estéril, que há 3 anos, já há 3 anos, o dono dessa figueira vinha procurando fruto nela. E eu te pergunto, há quantos anos será que Deus tem procurado fruto na minha vida e na sua vida? Há quantos anos Deus vem procurando fruto na vida dessa igreja, na nossa vida? Temos produzido, irmãos? A nossa vida tem sido produtiva diante do Senhor? Precisamos produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Há um resultado devastador aqui. O dono dessa plantação, o dono dessa figueira, faz um questionamento: por que essa figueira ainda está ocupando inutilmente a terra? Lança ela, lança fora, corta ela, tira ela. Mas aí, queridos, o texto vai nos falar que o vinhateiro, com misericórdia e compaixão, pede, clama ao dono da figueira. E ele diz: Senhor, no versículo 8, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois manda cortá-lo. Irmãos, esse vinhateiro aqui, nós podemos ver que é a figura de Jesus. Ele ainda está nos dando oportunidade de produzirmos fruto. Ele ainda quer estercar, ele quer escavar, ele ainda quer trabalhar na nossa vida, na minha vida, na vida dessa igreja, para que possamos produzir frutos para o louvor da glória do seu nome. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz desse Senhor e permanecermos firmes nele, no seu Espírito, para que possamos produzir fruto e venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos produzir fruto, mas para isso precisamos estar no Senhor. Se não permanecermos no Senhor, não produziremos nada, queridos. Segundo resultado negativo de não permanecer em Cristo é que quem não permanecer em Cristo será lançado fora da presença do Senhor aqui na terra. O versículo 6 que nós lemos diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. O texto é claro, irmãos. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Irmãos, não é possível termos comunhão com o Pai se não permanecermos em Jesus. Se não estivermos no Senhor, nós não teremos comunhão com o Senhor. Se não estivermos com Cristo, não teremos comunhão com o Senhor. É necessário permanecermos em Cristo para mantermos viva a nossa comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é possível dizermos que somos filhos de Deus, que somos filhos do Deus Altíssimo, se não tivermos comunhão nenhuma com Cristo, se não permanecermos em Cristo, irmãos. Jesus fala claramente: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E se ele fala: se alguém não estiver, louvado seja Deus, porque muitos ainda estão e permanecem no Senhor, mas a vontade do Senhor é que todos permaneçam. Então há oportunidade para nós ainda de permanecermos no Senhor, e precisamos aproveitar essa oportunidade. Os resultados negativos são devastadores na vida de uma pessoa, e nós precisamos nos atentar para esses resultados. E não são palavras de um pastor, são palavras do sumo pastor, do bom pastor que deu a vida por mim e por você. Jesus que está dizendo aqui no texto, irmãos, que aquele que não estiver nele será lançado fora. Não tem comunhão, não tem intimidade. Isso é muito sério. Terceiro resultado negativo de não se permanecer no Senhor é uma vida seca.
O texto segue dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, não terá intimidade e comunhão. Como a vara e secará. Versículo 6 diz: secará. Queridos, uma vida que não permanece em Cristo é uma vida seca, é uma vida murcha. Será que Deus usa a vida seca ou murcha? O que tem para oferecer ao mundo, às pessoas, uma vida assim, uma pessoa seca, uma pessoa murcha, uma pessoa que nem ela mesma tem mais a alegria da salvação, nem ela mesma tem buscado uma comunhão com o Senhor. Sinceramente, irmãos, o que nós poderíamos oferecer para o mundo e para as pessoas que estão no mundo, tendo nós as nossas vidas ressecadas, inúteis, sedentas? Nós vivemos sedentos, mas sabemos onde encontrar, onde é a fonte é Cristo, precisamos permanecer nele. Eu não quero dizer que não há sede em mim, que muitas vezes a minha vida também não se encontra seca diante do Senhor. Isso é uma realidade na vida de todos os homens, mas nós sabemos onde está a fonte que vai nos fazer jorrar, que vai nos fazer ser sal, que vai nos fazer ser luz. O resultado de uma vida longe de Cristo, irmãos, é uma vida seca, é uma vida inútil diante dos olhos do Pai, que não produzirá nada para o Senhor, e isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se a nossa vida for seca, for sem sentido, se nós não tivermos nada para oferecer aos homens, se não formos sal, não formos luz, como que nós guiaremos esses homens que estão perdidos longe do Senhor? Pode um cego guiar outro cego, diz a palavra do Senhor. Irmãos, como eu falei, os resultados de não permanecer do Senhor são devastadores, são muito sérios, e nós precisamos nos atentar para essas coisas. Os dias são maus, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Como eu ouvi o pastor pregando, botei até a mensagem para os irmãos, pastor Paulo Júnior, não é ainda o parto, a gloriosa volta do Senhor. Para muitos será majestosa e gloriosa, para outros será de sofrimento eterno. Não é ainda o momento do parto, mas nós já estamos nas dores do parto, já estamos nas contrações. Precisamos despertar, irmãos, e não aceitarmos diante do Senhor uma vida seca, uma vida inútil, uma vida que não produz fruto, uma vida que não alegra o coração do Senhor. E isso só acontece na vida daqueles que não permanecem em Cristo, porque se estivermos em Cristo, a nossa vida não será assim. O Senhor nos garantiu isso. Amém? Esses são os resultados negativos de não estar no Senhor. Outro resultado negativo de não permanecer em Cristo será separado eternamente do Senhor na eternidade. Na eternidade. Para sempre. Os versículos 6 ele segue dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, não terá comunhão, viverá uma vida seca, e os colhem os lançam no fogo, diz o versículo, e arde, uma separação que culminará, sabe onde, irmãos? No fogo que arderá eternamente, no inferno. Essa é a realidade daqueles que não estão em Cristo. Só Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Só Jesus pode livrar todos os homens da condenação eterna. Precisamos nos manter firmes nele. A igreja do Senhor precisa estar firme nele. É ou não é? São ou não são resultados devastadores o fato de não permanecermos no Senhor? Claro que são, irmãos. Precisamos acordar, precisamos despertar e olharmos para o desejo do Senhor. O desejo dele é que nós estejamos firmes nele. Amém, irmãos? Mas, queridos, preste atenção. Não vamos falar só de coisas ruins e desagradáveis, não. Ainda que tudo isso seja uma realidade para os afastados de Cristo, nós vamos falar da maravilhosa oportunidade de desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos falar então das bênçãos do Senhor. Resultado positivo. Vejamos então aqui os resultados positivos de permanecermos em Cristo. Os resultados glorioso, né? Maravilhoso para a vida de todos os homens, a partir do momento que eles permanecerem no Senhor. Vamos ver aqui então quais são esses resultados. O primeiro deles que eu quero citar aqui, irmãos: descanso, paz e segurança. Amém? Filipenses 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, somente em Cristo, temos paz, descanso e proteção. Que maravilha! Vale a pena permanecer no Senhor. A paz que excede todo entendimento vai guardar, olha só, descanso, alívio, segurança, irmãos. Nós encontramos em Cristo, vale a pena permanecer nele. Segundo resultado positivo de permanecermos no Senhor, poder na oração, meus irmãos. O versículo 7 do nosso texto diz: e se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só que maravilha, irmãos. Tudo que nós pedimos a Deus será feito. Nós veremos resultado, nós veremos a glória de Deus através da nossa oração. As nossas orações serão respondidas, irmãos. Nós veremos com os nossos olhos nus, humanos e pecadores, a glória de Deus sendo manifesta diante de nós através da oração, porque a nossa oração, ou na nossa oração, haverá poder, haverá manifestação da glória de Deus se nós permanecermos em Cristo. Isso é maravilhoso demais, vale a pena permanecermos no Senhor e termos as nossas orações respondidas pelo Pai, no tempo dele, no momento dele, mas temos a certeza de que seremos respondidos. Amém? Terceiro resultado positivo, irmãos, de permanecermos em Cristo, alegria perene, alegria eterna. O versículo 11 do nosso texto diz assim, olha só o que Jesus disse aqui: eu tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Queridos, permanecer em Cristo resulta numa alegria que começa aqui e se estenderá pela eternidade. É uma alegria que nunca se findará, nada pode tirá-la, a não ser nós mesmos. Pastor, mas como assim? Preste atenção, queridos. Notem que para desfrutarmos dessa alegria para sempre, é necessário que Cristo se alegre primeiro de nós. Amém? Olha o que diz o versículo 11 do nosso texto, do texto aqui em questão. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então o Senhor está dizendo, para que o meu gozo permaneça em vocês. Então, nós precisamos permanecer em Cristo, para que haja alegria no coração do Senhor, para que o Senhor veja em nós atitudes, coisas, situações em que nós estejamos envolvidas que alegre o coração do Senhor. Amém? Não haverá alegria da parte do Senhor se nos afastarmos dele. E além disso, nos enfraqueceremos, irmãos, espiritualmente, não alegrando a Cristo. Sabe por quê? A palavra do Senhor ela é clara quando ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor precisa se alegrar de nós. O Senhor precisa se alegrar da sua igreja. Ele disse no versículo 11, eu tenho ensinado, eu tenho dito isso a vocês, para que vocês permaneçam em mim, coloque o coração de vocês na minha vontade, para que o meu gozo permaneça em vocês, a minha alegria permaneça em vocês, vocês sejam fortalecidos e vocês vivam felizes, alegres para sempre. Uma alegria perene haverá para um povo que permanece em Cristo e alegra o seu coração. Amém, meus irmãos? Quarto resultado positivo de permanecermos no Senhor, irmãos, glorificação em Jesus. Glorificação. Colossenses 3, versículo 3 e 4 diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Queridos, é a nossa permanência em Cristo que garante passarmos por essa etapa. Que etapa, pastor? A glorificação. Nós vamos passar por essa etapa estando, permanecendo em Cristo. Glorificação. O último estágio da vida do crente antes de entrar no céu é receber um corpo glorificado. Amém, irmãos? E Cristo nos dará esse corpo. Em Cristo, permanecendo em Cristo, receberemos esse corpo glorificado e veremos o nosso Redentor e habitaremos com Ele para sempre. Amém, irmãos? Vale a pena permanecer em Cristo. Temos esse resultado maravilhoso de sermos glorificados. Quinto resultado positivo de permanecermos em Cristo, são muitos, irmãos, resultados maravilhosos, né? Falei que ia deixar de falar de coisas ruins e falar de coisa boa. Então, o quinto resultado positivo, maravilhoso de permanecermos no Senhor, de ouvirmos a sua voz e fazermos aquilo que Ele quer, mantendo-nos firmes nele. Segurança na morte e certeza da salvação. Amém? Segurança na morte e certeza da salvação. Segurança, queridos. A palavra do Senhor nos garante essa segurança. Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27 diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Ah, queridos, que maravilha!
Que alegria saber que veremos o nosso Salvador assim como Ele é. Que garantia maravilhosa que nós temos na palavra do nosso Deus quando nós permanecemos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Permanecer em Cristo é maravilhoso demais, nos garante, irmãos, essas coisas benditas que o Senhor tem oferecido para nós. E além disso, Romanos 8:38 ainda diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado e potestade, nem peste, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança, irmãos! Amém? E a certeza da salvação, João 10:27-29, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Meu Pai que as me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Queridos, aqueles que permanecerem em Cristo, mesmo depois que partirem desse mundo, verão o Senhor assim como Ele é e habitarão com Ele para sempre. Amém? Para sempre. João, Evangelho de João, capítulo 11, no versículos 25 e 26, diz assim: Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Meus irmãos, se essa fé, se essa crença for suficiente para nos fazer permanecermos em Cristo aqui na terra, certamente viveremos com Ele para sempre na eternidade. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Queridos, nosso tempo é curto e eu quero encerrar dizendo que não podemos nos esquecer que, através dessa analogia de Jesus apresentada aqui por João, é Ele, o próprio Jesus, que exige daqueles que são seus, que eles permaneçam nele assim como Ele permaneceu e permanece no Pai, o eterno lavrador. E além disso, não podemos nos esquecer que essa é uma união onde os maiores beneficiados somos nós, os galhos, os ramos, ou seja, as varas. Amém? Mas, meus irmãos, Deus quer estender esse benefício a todos quanto quiserem. Portanto, o nosso papel como galhos é produzirmos frutos para o louvor e para a glória do nome do nosso Senhor. Você não é um galho à toa, você não está ali enraizado, agarrado, você não está fundamentado em Cristo, você não deve permanecer em Cristo simplesmente por permanecer, mas você precisa produzir frutos que glorifiquem o nome do Pai. Amém? O versículo 16 do nosso texto, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Queridos, como galhos, vivamos arraigados na videira verdadeira que é Jesus, e produzamos frutos que glorifiquem nosso lavrador, que é Deus, o Pai. Lembre-se, segundo o versículo 11, Jesus nos disse, nos ensinou tudo isso, para que vivamos uma vida que atraia a sua alegria, a alegria de Cristo para nós, a fim de que a nossa alegria, ela seja constante, ela seja plena, ela seja eterna. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, seja eterno. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias no capítulo 8, versículo 10, final do versículo 10. Deus seja louvado, querido, que nós possamos alegrar o coração do nosso Deus com as nossas atitudes e permanecermos firmes no Senhor, a nossa videira. Amém? Que você faça isso, que você viva dessa forma, queridos, porque é dessa forma que o Senhor quer que você e eu vivamos. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado por essa palavra, Deus seja louvado pela sua vida, que o Senhor nos fortaleça, porque os dias são maus, queridos, os dias são muito maus, difíceis, e o Senhor quer que nós permaneçamos firmes nele. Amém? Lembre-se, não abandone o Senhor. Muitos estão abandonando o Senhor. Há um texto na Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do 60, esse texto ele relata o abandono de muitos discípulos. Muitos abandonaram o Senhor, se levantaram e deixaram, não permaneceram no Senhor.
E aí o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, irmãos. Ele pergunta para os seus discípulos no versículo 67 do capítulo 6, quereis vós também retirar-vos? Ao versículo 68 diz, Simão Pedro, respondeu depois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna para a sua vida. Permaneça firme no Senhor. Não abandone a sua caminhada, não abandone a Cristo. Vale a pena. Nós vimos aqui os resultados, as maravilhas de permanecermos no Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua fidelidade. Abençoa-nos a todos e ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firmes no Senhor. Só há, ó Deus, como fazer isso através de uma fé genuína no Senhor, que nos leve a agir com base na Tua palavra e ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito. Que esse Espírito nos mova, Senhor, que esse Espírito fale de uma forma compreensível aos nossos corações, que estejamos sensíveis à doce e poderosa voz do Senhor. Tem misericórdia de mim, de nós, da Tua igreja. O tempo é difícil, os tempos são maus, é de apostasia, de esfriamento, é de abandono, mas para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Nós não queremos ser lançados fora da Tua presença, mas queremos, ó Deus, permanecer com o Senhor para todo sempre. Portanto, ó Deus, nos ajude, Senhor, nos fortaleça e não deixe, Pai, que os nossos pés resvalem ou desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas mantenha-nos firmes nos caminhos do Senhor, porque queremos permanecermos, ó Deus, em Ti, Senhor, porque Tu és a razão da nossa vida. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe-nos a todos e muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam abundantes sobre a vida da Tua igreja que ouve a Tua mensagem nesse momento e sobre a vida de todo o Teu povo espalhado pelos quatro cantos da terra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, é que nós oramos com gratidão em nossos corações e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos.